Vamos então agora para um outro exemplo de função C. Vamos verificar um outro exemplo, uma outra montagem, uma outra forma de fazer a função C. Essa primeira que a gente viu, tranquilo. Nesse segundo exemplo de função C, nós vamos analisar o que chamamos de resposta textual. Porque tu pode, dentro da função C, colocar como resposta, como resultado, texto. Mas aí, esse texto tem que constar entre aspas, para que a função C não retorne um erro. Então vamos comigo montar uma outra função C, um outro exemplo. Acompanha passo a passo. Igual SE, abre parênteses, e agora eu vou colocar A1, menor, maior, B1, ponto e vírgula, entre aspas, eu vou colocar mouse. Mouse, entre aspas, coloquei ali mouse. Atenção. Pronto. Ponto e vírgula. Entre aspas, agora eu vou colocar aqui copo. Copo. Fecha parênteses. Vamos observar agora atentamente este exemplo que eu montei de função C. Ela também apresenta 3 argumentos, porque a nossa função C tem que ter 3 argumentos. Mas observa como estão montados agora esses 3 argumentos. Vem comigo. O primeiro argumento é sempre um teste lógico. Nesse caso, A1 menor maior B1. Professor, o que significa esse menor maior? Aí que está, esse sinal menor seguido no sinal maior significa diferente, diferença. Então a leitura desse teste lógico que está no primeiro argumento da nossa função C é A1 é diferente de B1. Observa, o teste lógico botou um sinal menor seguido no sinal maior e isso significa diferença. Então ele está perguntando, A1 é diferente de B1? Aí tu tem que responder o teste lógico entre verdadeiro e falso. Daqui um pouquinho vamos analisar, mas antes vamos conhecer a nossa função C. Primeiro argumento, então, tem um teste lógico. No segundo argumento da função C, tem a palavra mouse entre aspas. E no terceiro argumento, tem a palavra copo entre aspas. Nós temos que lembrar que o segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E no terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Perfeito. Agora só um cuidado. Se tu botar dentro do segundo argumento uma resposta textual, quer dizer, não é um cálculo, tu quer como resposta texto, coloca esse texto que tu deseja como resposta entre aspas. Porque se tu não colocar mouse aqui entre aspas, a função C vai retornar um erro. Então, se tu quer que a resposta seja um texto qualquer, eu botei aqui mouse, e não importa porque eu botei mouse, eu só botei por botar. Mas é isso, botei entre aspas, mouse, porque eu quero como resposta, se o teste lógico for verdadeiro, que ele responda mouse. E aí a resposta será mouse, entre aspas, se o teste lógico for verdadeiro. Agora, se o teste lógico for falso, daí tu tem que responder o que está no terceiro argumento. E nesse terceiro argumento eu botei copo, entre aspas. Então ficou assim, se o teste lógico for verdadeiro, eu vou responder mouse. Se o teste lógico for falso, eu vou responder copo. Isso porque o primeiro argumento é o teste lógico, segundo argumento a resposta se o teste lógico for verdadeiro e o terceiro argumento a resposta se o teste lógico for falso. Essa é a forma de resolver a nossa função C. Perfeito. Agora vamos à resposta então, analisando precisamente esse teste lógico. A1 é diferente de B1? Verdadeiro ou falso? A1 é diferente de B1? Vamos verificar. A1 vale 500, coluna A, linha 1. A1 vale 500. B1 vale 600. B1 vale 600. Então ele está perguntando, 500 é diferente de 600? 500 é diferente de 600? Sim, é diferente. Verdadeiro. Se tu disse verdadeiro para o teste lógico, então a resposta está no segundo argumento. Porque o segundo argumento é aquele que tem a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E no segundo argumento eu encontrei mouse. Então quando eu der Enter agora, observa que a resposta da minha função C, de fato, foi mouse. Porque eu respondi o teste lógico e disse verdadeiro. Se eu disser que ele é verdadeiro, eu tenho que responder o que está no segundo argumento. E no segundo argumento eu tinha mouse, que é de fato o que apareceu como resposta aí da minha função C. Agora um detalhe. Vamos tentar, então aqui entendido por que a resposta foi mouse, porque o teste lógico for verdadeiro.
Só que agora eu vou alterar esse teste lógico. Eu vou deixar esse teste lógico falso. E para deixar o teste lógico falso, vamos mudar aqui o sinal, vamos mudar o operador de comparação. Acompanha comigo aqui, ó. Eu vou colocar no lugar do diferente, então vou tirar esse símbolo de diferença, vou colocar o sinal de igualdade. Olha lá como é que está agora o meu teste lógico, acompanha. Agora eu botei o sinal de igualdade no lugar da diferença. Então vamos ver agora como é que ficou. Ele está perguntando no meu teste lógico se A1 é igual a B1. E aí eu te pergunto, A1 é igual a B1, verdadeiro ou falso? Vamos ver, A1 vale 500, B1 vale 600, então vamos lá. A1 é igual a B1, 500 é igual a 600? Não, 500 não é igual a 600, então é falso o teste lógico, não é igual. Observa, 500 não é igual a 600, falso o teste lógico. Se tu respondeu que o teste lógico é falso, então tu vai para o segundo ou para o terceiro argumento? Para o terceiro argumento. Sempre que tu responde que o teste lógico é falso, tu não vai olhar o segundo argumento, vai esquecer que ele existe e vai direto para o terceiro argumento. E no terceiro argumento nós temos escrito copo, entre aspas, porque é texto. E aí eu vou dar enter, a resposta dessa minha função C, observa, tem que ser copo. Por que copo, professor? Porque eu considerei o teste lógico falso. E quando eu falo que o teste lógico é falso, eu tenho que ir para o terceiro argumento. E lá no terceiro argumento, como vocês podem observar, tinha a palavra copo. Por isso que quando eu dei enter e confirmei a função C, a resposta foi copo. É isso, pessoal. Quando nós analisamos então essa função C, que é uma função de análise lógica, é muito importante que a gente verifique o seu esquema, o seu funcionamento. Tu não pode esquecer numa prova dessa dica. Primeiro argumento, teste lógico. Segundo argumento, a resposta se o teste lógico é verdadeiro. Terceiro argumento, a resposta se o teste lógico é falso. Certo? Vamos fazer.